Rancho e Roça, Cláudio Bombeiro. Estou aqui na localidade de Arroio Bonito, terra de areia. Um dia de chuva, né? Frio, úmido. Já parou de chover forte, agora está chovendo um pouquinho menos. Se apresentar aqui. Bom dia! Como é que está o senhor? Tudo bem? Tudo bem. Como é que é o seu nome? Bruno da Silveira Cardoso. Né? Bruno da Silveira Cardoso? É. Aqui é Arroio Bonito, né? Arroio Bonito, é. O senhor é natural dessa região aqui? Não, faz 28 anos que moramos aqui. Mas me criei na Sangafunda lá. Lá na Sangafunda? Temos o seu Dudu lá. Sim, né? sim. E aquela história toda lá, né? Se criou. E lá eu casei e vim pra cá. Casei, tinha mais outras moradas passando. Sim, mas tudo terra de areia. Tudo, pertencendo terra de areia. Lá no rio da Sangafunda, da BR-101. Sim, lá na beirada. Na beirada, por ali, morei de um tio dela, né? Tive 8 anos, depois comprei uma chapada, fui pra Chapada. Sim. E da Chapada eu tô aqui, né? E o senhor tá tratando umas vaquinhas aí? Dando uma caninha, um tratinho? É só isso aí mesmo que eu posso. Tá certo. O senhor que idade tá? Em outubro faço 80, dia 2 de outubro faço 80 anos. 80 anos, 80 janeiros. Que bênção, né? Que bênção. Eu tô aqui as lavourinhas ali. Ali tá rocinha de cana, banana. Eu arrendei, mas é pro lado de cima do calipto. Pro lado de cima do calipto? Pro lado de baixo é sua, no caso. Ali pro gás tem uma bola ali. Né? Tá. E o seu terreno vai ter até um travessão lá em cima? Vai até na estrada que liga, que até quem cuida lá é de Itati. Do outro lado é Três Pinheiros, né? Ela passa por um facão, vai no terreno do Haroldo lá. Tá bom. Vai bem pertinho, pra no chato, o terreno corta, mas eles lá lavam com o trator e plantam verdura. Do outro lado planta verdura. Terra boa, né? Sim, terra boa, terra que pega bastante sol, né? E aqui passa. Aqui toda a cabeça de morro lá é daqui. Sim. 9 hectares de terra. 9 hectares. A largura é ali, ó, do Rosinei. Aqui daí eu passei para os filhos. Tá certo, já fez a... E essa parte aqui tá de 2, né? E o senhor sempre foi da agricultura? Toda a vida. Toda a vida. Aposentei. O sustento foi sempre da terra? Da terra, eu pagar sindicato, né? Tudo, né? Tudo direitinho. No tempo do seu Dudu ali, né? Olha o bichinho comendo aqui, ó. Olha só aí, ó. Ó. Aí. Aqui tem um mais pequeno, ó. Eles estão... Ali, ó. Que Deus abençoe. Né? Ó. Cheira aqui, ó. Tá bom, né? Não, pode continuar. Conversamos aqui. Depois, o senhor está trabalhando. Depois que o senhor terminar o seu serviço, a gente vai à sua casa. O senhor está trabalhando. Tem mais as caninhas para cortar aí. Olha só, o seu Bruno, 80 anos, fazendo a lida, né? Cuidando dos bichinhos dele. Um dia de umidade, de frio. Mostrando aí para nós, para vocês, quão especial é, né, esse trabalho. Assim como vocês da cidade, que também trabalham dia de sol, dia de chuva, tem que ir para cumprir a tarefa, né? Aqui também o pessoal da roça tem que fazer e cumprir a sua missão. E mesmo com os 80 janeiros que está chegando aí no seu Bruno. Depois vamos conversar com a esposa dele, que eu passei ali, estava tratando de um leitão. E eles gostam de uma caninha, né? Eu tenho a máquinazinha ali, mas tinha arrebentado a correia, né? Mas eu vou... e hoje... Eu diminuí a criação porque eu não tinha condições. Sim. Eu tinha cavalo, carroça, e tinha só criação assim, tinha 12. E daí eu fui diminuir, tinha que vender, né? Por causa... Ficou mais custoso. Nadir, do Estupro da Praia, que é nosso primo irmão da minha esposa. Seu Nadir? O Nadir, o Nercio. Sim. São primos? Eles são primo e irmão. Que bom, que legal. E daí ele estava ali comprando uma criação ali, levando, né? Eu fui um dia ali e disse, olha, né? Eu vim aqui falar contigo, mas eu quero daqui 30 dias, tem 4 para tirar o açougue. Tá certo. E daí eu falei e disse, mas
Mas tu não conhece, ele é amigo, né? Aham. Não conhece, não sabe que tem. Eu digo, não, é porque tem um que precisa deixar mais. Ah. Daí ele disse, mas pega, que eu vou pegar o brócolis lá para tirar a nota. E deu tempo, ele foi lá, enquanto ele foi lá, eu fui lá embaixo e toquei com uma vaca que era madrinheira, né? Aham. E toquei, prendi os 4. É? E ficou aquele. Viu? Depois eu digo, agora tem que vender o resto. Daí ele comprou. Isso. Que não adiantava, como é que eu vou cuidar? Um arrendado, ele já estava vendendo, ali outro proprietário ali. Pois é. Ali é daí Caxias já. Da seca pra baixo. Cercadinha da casa do colégio. É, lá que vai pro potreiro, ó. Lá, ó, potreiro lá embaixo, ó. Deixa eu aproximar pra vocês verem. Lá é arrendado. E já fica mais custoso, né? Por causa da idade que o senhor tá, fica mais difícil, né? Pra cuidar de muita coisa. Totalmente entendo, essa soca de milho. Ali, ó, plantei aipim, plantei feijãozinho, lá adiante, e a bananeira lá eu arrendei. Ah. Os 2 hectares de banana. Pra cima do eucalipto, né? É, pra cima do eucalipto. O eucalipto era do Rosinei, ele cortou já, vendeu, né? E tiraram, só que tem lenha para trás ainda. Tem bastante coisa, bastante. Para realizar, né? Mas daí a gente, daí a estrada é aqui, subir de caminhão aqui. Viu só? Estrada firme, né? Para puxar, né? Não, mas estando enxuto, nós chegamos lá e subi de trator, aí o caminhão ia lá dentro do mato na bananeira. Vê só. Lá, não ficava ali, às vezes era ali, mas ele pegar a tora lá em cima. Lá em cima. O trator grande que faz, ele tem uma pá na frente, ele abriu a estrada. Abriu, deu para fazer. Abriu e alargou, né? Deu acesso, né? A estrada não perde para essa aqui. Tem base de pedra, né? Aí ontem uma vizinha ali falou, digo, olha, eles estão para abrir a estrada de lá e emendar para cá. Isso aí, né? Que legal, ó. Mas é isso, vamos lá. Muito bom. Vamos ver lá. Tem um restolho. Eu me inteiro. O restolho o senhor não vai dar. Eu já dei uma parte. Isso é para outra hora. Daí isso aqui eu disse, não, vou botar a cana, esse como que quer ali. E daí não é no chão, né? Mas eu tenho uma maquinazinha ali, eu faço uma raçãozinha. Na umidade assim tem que ter cuidado também por causa da eletricidade, né? Eu tenho que cuidar para caminhar, que eu fiquei com problema nas pernas, fraqueza. O senhor falou que deu um AVC, né? Deu um AVC e deu um infarto, eu não caminhava, né? Dependia dos outros levarem banheiro, dependia de dar uma cadeira de roda. Mas comecei a me esforçar e fui indo. E já tá. O potreiro aí foi tudo eu que limpei. O senhor? Pô. Arrancando de mão e fazendo isso aí. E o que tá aí, as pessoas chegam aí e dizem, mas aí é um paraíso. Sim, é verdade. Mas é que onde eu passava, eu deixava o rastro. Tem que fazer, né? Não pode deixar, né? Onde eu passava, os potreiros eram na chapada, lá tinha engenho de açúcar, eu fazia açúcar na chapada. Para vender. A engenho tocada boi daí? Tocada boi, lá na chapada. Eu plantei bastante cana e depois até me apertei, mas tive que me ajeitando com boi bom também, né? Moer, e daí eu comprei uma moenda, o que era lá, a moenda era fina e não estava dando certo. Daí surgiu que um queria, estava com um jogo de moenda lá da costa, lá da BR-101 para cá do Ervino, e ele tinha comprado e ficou ali, estava num galpão. Sim. E essas moedas eram 50 por 40. E o engenho a gente conhecia. Uma moeda média, né? Mas aí já, daquele Palinhazinho. ponto, daí já mudou, porque eu paguei um para fazer, ele colocou um monte do engenho. Colocou tudo certinho. Eu mandei fazer um coxo por lá de trás. E o coxo, a garapa, saía assim, ia para baixo. E lá botava um saco para coar. E o boi tocava, né?
Sim. Né? Fazia 17 feixes moía por vez. 17 feixes? 17, era um saco de açúcar por vez. É? Eu fazia com isso. Com essa... Ó, tá começando a... Eu montava a cana e deixava na sombra quando ia fazer, era só fazer, né? Tá começando a apertar a chuva, ó. Eu chegando lá pros mengues, lá pô. Não dava um açúcar. O mengue do Três Pinheiros? Pra torração, né? Vamos se escapar aqui da... Ficar no galopãozinho aqui. E os boizinhos eram o senhor mesmo que tinha domado? Ah, lá eu tinha boi que eu domei de engenho, né? É? E comprei boi que não era boi de engenho. Daí o senhor domou? Aí eu botei no tronco. Tronco é um pau só com... Pegava os boi, né? E tapava os olhos. Com buraco no tronco? O tronco é um buraco, né? Aham. E uma forquinha assim. Sim. E uma tábua bem boa aqui assim. Pra prender? Pra prender, pra não sair, né? Sim. E ali cangava o boi. Tem uma parelha. Vamos sentar. Tá, vamos sentar aqui. E aí ele... Comprei uma parede de boi. Boi já criado, boi de... Não muito pesado, é 1.200 quilos. É? Daí, muito bom de carreta e tudo, de arado, tudo. Daí os boi foi testado, os boi... Serviço, né? Aí, ó... E o outro é me experimentar no engenho, mas primeiro botar no tronco. Ah, é? Daí eu botei no tronco. Aqui, ó. Tronco que se diz é esse aí mesmo. É. Daí largar, abrochei, encostou, fechei. E não... Acho que nem botei o Antônio naquela hora. Né? Aham. E amarrei a cabeçada da corda no tronco. E sortei, falei com ele e foi. E andou. Aí, não vou insistir. Tirei dali, botei o outro, a mesma coisa. É? Parece que já sabia. Já tava, já tava no... Tava vendo? Mas já andou. Andou, falei, descanguei. Botei o outro. Aí o... Aham. Aí eu falei com o vizinho queria fazer um açúcar pro gasto, eu digo, corta a cana então. Uhum. Não precisa ser fornada grande, tu corta um tanto e daí fez para nós dois, trouxe a cana e eu canguei lá, daí canguei para moer já, moí, e daí eu tapei os olhos dos boi. Tapou. E larguei no engenho, moí 10 feixes de cana. 10 feixes de cana? Tirei, tratei, daí deu para moer mais ainda. E foi boi que, nossa. Eu levava uma caneca com vela, e a minha esposa deitada, mas daí o engenho ele tinha o tambor. E eu só botava a cana de um lado e tirava o bagaço do outro. Sim. O bagaço fazia a horta, entrava na moenda e já saía espremido. Sei. E esses boi, né, era um passo, parecia uma graxa, né, para andar. É? Tinha hora que a guaraba era tanto, chegava a respingar para fora. Vê só. E era um boi pelo duro, assim, cruzado com o normando pelo duro. É? Mas era um ferro. Bom de trabalho. Não me deu trabalho, nada, os boi. Trabalhei o que pude, aí no fim eu também adoeci lá, não deu mais. Eu tratei em vender aquilo lá. E achava que não vendia, né? É? Só que não tinha. Cheguei um dia a dizer, só tem um mobiliário. Agora fui lá, retirei de Goiás um negócio, mas eu já estava alinhado com o outro, mas não tinha certeza. Sim. Daí eu disse, se vender tem que dar tanto. Mas tem que dar, mas vocês não me venderam a terra. E eu inventei, né? Eu falei, certo até errado mesmo, eu falei. Mas vem cá. Ele se fechou, eu digo, eu vou trazer, vou dar dinheiro para vocês, se vocês. Eu vendo a terra, vocês não venderam. Tá certo. E me diz uma coisa, seu Bruno. O feixe de cana, mais ou menos quantos quilos dava cada feixe de cana?
Olha, a média é 40 quilos. 40 quilos. Né? E é mais ou menos a média de por quilo para sair quantidade de açúcar. É mais ou menos 10%? Olha, eu não, assim, conta... Como se fosse 100 quilos de cana. Depende da cana. Depende da cana, que a cana aguada não rende muito. A cana, ela tendo madura, e o bom não é de 2 anos. Porque ela puxa muito a bichar, né? E dá coisa na cana, né? Sim. E pegar a cana seca já é o vinagrada. Então a cana, ela tem uma fase, agora ela está chegando a fase de fazer um corte e aproveitar ela toda daí, né? Sim. Aproveita que quebrou, não importa. Não dá para outra criação. Mas o corte dela não é para certo, não é deixar a cana para 2 anos. Porque ela não tem rendimento de guarapo. É uma cana vinagrada, porque ela deitou no chão, o rato cortou. Mas aquela que tá assim, que agora está se aproximando, e a terra boa, eu não usava adubo. Eu escolhi cana lá que cortava uma carrada pertinho de cortar em 2 pedaços. A própria paia já fazia adubo na terra? A própria paia, não é que queimar. Queimar ele é bom, num ponto, né? Mas tem que saber queimar, não é queimar, já chegar, tá seco aí, tacar ali fogo, não. É bom que queimar quando tem umidade ainda na paia. Porque ele passa o fogo, dá um calorzinho na soca e a soca estoura, né? Sim. Daí a soca vem e vem parece muito melhor. Né? E qual é o tempo que o senhor dava assim para o segundo corte? O segundo corte é a base de fim de inverno, né? Mas daí dava 1 ano e meio. É mais ou menos. 1 ano e meio. E 2 anos era 2 anos. E dependendo a terra, dependendo a estação, ela pode ficar quase para 2 anos mesmo. E esse açúcar, então, quem comprava era dos Meng, então? Na época eles trabalhavam com torração, né? De café também, né? Daí café. Corante eles faziam também, né? Corante, isso. E eles compravam muito açúcar. Não é do final do Avelino Meng? Do Avelino Meng, na época. Ele... Até que da família dele tem o André, que é genro do Avelino Meng. Isso. Que era do Capão. E tem mais outro irmão que é o Hélio, ali na Igreja do Amor. E tem os outros são da Assembleia e coisa. E nós temos um conhecimento. Nós temos um conhecimento entre eles. Mas, sim. Mas em negócio eu não me lembro muito bem. Né? Sim. Eles ajudaram muito as pessoas. Sim. Ajudaram porque comprava isso e fazia a torração como é que é? O dinheiro circulava, cada um tinha um pouco, né? Valorizava quem estava produzindo. O dinheiro girava também, né? Isso. E agora não, agora é tudo fiscalizado, e gente tem que ser isso, tem que ser aquilo. Daí só agora tem um sistema diferente agora, né? Nós vendíamos açúcar para as pessoas doçar café dos que a gente fazia. Sim. Ninguém morreu, né? Ninguém morreu. O açúcar não botava, pois só que nós não usávamos aquelas coisas que, certo, alguns usavam. Nós usávamos, se usasse um pouquinho para fazer mais claro, um bicarbonatezinho. Mas daí, quando tirava do forno, quando ele queria enxugar, ele mudava com o rodo, né? Sim. E botava um pouquinho, dava uma clareada. Né? Mas o de lá, ele era sempre um açúcar assim, mas gostoso, porque ele não era um açúcar de bola. Sei. Era um açúcar sorto. Basta que eu fiz. Trabalhei, fui botando dentro de um garpão. Ensacado e lona eu tapei, né? E era teia oca. E fui largando. Quando foi para tirar, eles avisaram que estava de pegar, eu tive que entrar com 2 carretas para descer para baixo. Porque transportar ele para baixo não pode ficar assim, rolando, né? Tá certo. E naquele tempo era saco. Saco de linho. Saco de linho? Me conta para nós aí, seu Bruno, dessa lida que o senhor já tinha de fazer açúcar, do engenho.
e da roça, qual era a maior dificuldade que se encontrava naquela época, assim, para conseguir produzir? Para produzir não tinha veneno, não tinha adubo, e colhia repolho da horta, esterco de gado, como até hoje nós usamos, usa um pouquinho de adubo, mas é diferente. Feijão nós plantava era da natureza da terra, do tarde, colhia feijão na chapada para vender. Explica para o pessoal, o que é feijão do tarde e o que é feijão do cedo? Feijão do tarde, ele é plantado em janeiro. Do tarde é de janeiro. Dependendo aqui o morro, né? Porque ele vem mais cedo. Ele vem mais cedo, né? E o outro é outubro, né? Esse é o do tarde. Esse agora que vai entrar o verão, daí é pro verão mesmo. Sim. Dezembro vai ter feijão novo. Planta em outubro, em dezembro vai... E o outro é do tarde, é o nome, né? Mas aqui dá feijão do tarde também. Dá? Dá. Eu já tenho feito teste aí, parece que até melhor que o outro. Feijão preto? Feijão preto. Ele planta, tem plantando em janeiro, mais pro fim de janeiro. E eu uso é pouca coisa, né, também, mas de primeiro eu botava capoeirada, né, para plantar feijão. Roçava na chapada assim. O que roçava pouco era um saco de semente. Plantava de máquina. Né? O saraquá? Não, de máquina, aquela assim. O pica-pau? Duas o saraquá, pica-pau que chama. Fazia coivara também ou não? Não, coivara era difícil. Coivara mais era para feijão do cedo. Do cedo. Mas era derrubado a machado. Né? Tudo trabalhou. Tudo no braço, né? Tudo no braço. No braço, na ferramenta. Morro quebrado, né? Morro quebrado. Quebrado, pinhasco aí. Vamos cumprimentar a senhora. Bom dia. Como é que tá? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Vamos se apresentar. Como é que é o seu nome? Maria. Dona Maria. Estou conversando com o seu esposo aqui, o seu Bruno. Estou lhe atrapalhando ou não? Não. Não? Estou sentado aqui, a senhora quer sentar pertinho dele? Maria. Eu sei quem é. Mas no começo eu digo, não, mas quem é esse homem que tinha um chapéu assim? Vou ter que pensar, né? É um homem que ele conhece o nosso, como é que é, o nosso viver. Isso. Que é da roça, né? Da roça. É um homem que conhece o que é o pesado, o que é o mais fácil, né? A gente conhece. E eu estava vendo quando eu cheguei, aí eu conversei com a senhora. E estava tratando um leitão, né? Tratando leitão, porque a senhora estava... Eu estava chegando no portão, a senhora estava indo para o chiqueirinho ali para tratar o leitão. Eu perguntei a idade para o seu Bruno, e eu quero perguntar para a senhora, porque são pessoas que têm idade, não quer dizer que sejam velhos, que têm experiência de vida. E que estão trabalhando na lida ainda. Né? Estão mexendo com uma terra. Ali o seu Bruno mostrou que tem um pouco de uma mainha de cana. Isso. Lá para cima plantou um feijão, aipim, e tem um bananalzinho. E a senhora está na volta da casa cuidando do bichinho. E qual é a sua idade? 80. 80 de janeiro. Agora dia 25. Dia 25 desse mês? Vai ter bolo, então? Se Deus quiser. Que bênção, que bênção. Olha só, e a gente está mostrando o pessoal da cidade, que mora na cidade, que também trabalha, que precisa trabalhar, cumpre horários, chuva ou sol, tem que ir. Mas o pessoal da roça, que a senhora também se criou na roça. Na roça. Me criei ajoelhadinha fechando cana com meu pai. Vê só. Pequenininha. Pequenininha já estava fazendo... Já estava fechando cana. Já aprendendo. E aí, tu vê só que daí não tinha dia de semana, feriado, nem sabia, né? Porque às vezes era domingo, estava trabalhando domingo. Domingo tinha que tratar da criação, tinha que dar conta do serviço também. Tirar o leite da vaca, sim. Cuidar do terneiro. Cuidar dos irmãos, que todos os 2 em 2 anos um irmão. Os mais novos. De quantos irmãos? Eu era mais velho, nós de 10. 10. E o senhor, quantos irmãos? 10 também. 10 também. Eu falei com o pai lá no Barreiro, eu entrevistei o pai e a mãe lá no Barreiro, lá no fundão na casa,
que eles moraram. Ainda está lá a casa, parte da casa, está inteira ainda lá. Fundão do Barreiro. E daí a mãe era de 8 também e o pai também de 8. Daí eu disse, vamos, era de lote na época, né? Daí eles disseram, não era de lote, vinha um de cada vez. Mas é que era... Mas era a época. Anos, né? E depois tinha que trabalhar para manter, para ter alimentação, para alimentar essas crianças, né? Sim, meu pai trabalhava com cana, né? Uhum. Tinha inverno que ele fazia cachaça, outros invernos ele fazia açúcar. Uhum. E variava um pouco. variava. Uhum. E plantava, né? Feijão, milho, essas coisas assim. Sim. Tudo era... Vivia da roça mesmo. Tudo da roça. Uma criaçãozinha, um porco no chiqueiro, Sim, sim. uma galinhazinha fazer um caldo. Isso. Daí o que não tinha talvez era sal e farinha, né? Sal e farinha, né? O resto... Eu tinha que correr no armazém. Armazém, aí tinha que cambiar, né? Às vezes era cambiado. Porque... Nós também se apertava, né? Mas às vezes era câmbio, às vezes trocava a mercadoria por outra, né? Uhum. Porque às vezes tinha o dinheiro, às vezes faltava o dinheiro, mas sempre tinha as coisas. As coisas nunca faltavam. Né? Mas se vê que as pessoas levavam... Quer sentar do ladinho dele, daí eu fico lá de cá? Daí eu filmo os dois, daí os dois ficam bonitinhos na foto depois. Com essa roupa assim, desse jeito? Não, mas sabe que fica sentadinho, pra gente conversar. Ela... Mais pertinho. Pode falar? Não, certo, mas você não alcança lá, mas 60 anos de casado. 60 anos de casado? 58. Olha, agora né? 58. 58. 58. Parabéns. Dia 10 de julho, se Deus quiser. 10 de julho, 58 anos. E essa memória, agora eu vou mexer com vocês. Como é que foi que vocês se conheceram? Ué, a gente era vizinho, nossos pais eram vizinhos. Então vocês conhecem desde pequenininho? Desde pequenininho. É? Ia pro colégio junto, brincava junto. Eu não tinha como pessoa para um dia viver, você pode assim. Sim. Não, nós era da casa, da família, era vizinho. Sim. Ela se criou e eu também. Ela trabalhava com um tio meu e eu trabalhava numa roça só junto com ela lá. Nunca tive isso na minha cabeça, de interferir com outra pessoa. Sim. Porque eu não tinha tempo, era de trabalhar os sustentos para os próprios meus irmãos. Para ajudar em casa. Família, né? Uhum. Eu trabalhava nas granjas, trazia o dinheiro e entregava para ele. O senhor também foi para as granjas para cortar arroz? Hoje eu conheço bastante. O pai também foi para as granjas? Até para São José do Norte eu tive, né? O pai teve para lá também, quando era jovem, cortando arroz. Capivari, Sonha, lá eu sei da cidadezinha que tem na Sonha. Assim, hoje é diferente, pode não conhecer. Eu trabalhei lá, tinha o engenho do Irga na época, era secador. E trabalhava o empregado, e eu trabalhei cortando arroz ao redor lá. E quanto lugar, o meu irmão, Debrande, que mora ali, aqui em Terra de Areia, ele casou com a filha do Facílio Lídio Arve ali. Sim. Tem um campo de futebol que vai para cima ali. Tem uma placa assim do campo que inicia quem vai para Cornell, né? Sei. Tem uma placa, se quiser conversar com ele é fácil, que só entra naquela placa ali e vai dar na casa dele. Vai ser na casa dele. E ele é meu irmão, seu irmão. De mim. Mais novo que o senhor. É abaixo de mim, porque é a diferença humana. Então, 58 anos junto, de casamento. Se tem 80, a gente vamos botar para 20, seria 20 anos, 22 anos que vocês se conhecem. 22 anos quando casaram. Então, quando saíram de casa ou foram morar pertinho da casa? Não. A gente casou, morou 3 meses com o meu sogro, pai dele. E daí um dia aconteceu uma coisinha lá que eu não gostei, né? Daí eu falei pra ele. Tá bom. Eu disse, olha, tem a casa do meu tio de Varda ali. Tá certo. A gente vai lá e fala com ele, que ele veio morar na Terra de Areia, deixou a casa lá, era o nosso lugar, né? E daí eu disse, a gente fala com ele e a gente passa lá pra casa dele, porque eu não quero depender de ninguém e nem incomodar ninguém. E o que eu estou me referindo é que quando eu falei a soma, é para dizer assim, ó, quando vocês fizeram 22 anos de casado,
você já estava mais tempo junto do que na própria casa dos pais. Sim. Daí o que quer dizer assim, vocês praticamente cresceram junto, viveram junto, né? Ela ia sem nunca lá em casa, uma traição, sem nunca acontecer um desentendimento, sempre servindo a Deus, graças ao Senhor do céu. Que isso aí é um testemunho, né? Tá molhando a senhora aí, tá pingando? Eu tomei a minha decisão de servir uma goteira. É uma goteirinha. De servir ao Senhor desde novinha. E eu fazia minha oração e pedia ao Senhor que me desse bastante juízo, que me desse uma boa vida. Sim. E eu dizia assim, quando eu tava que eu já era jovem, já moça feita, eu dizia assim, eu quero me casar, mas eu quero me casar para viver. Sim. Eu não quero me casar para hoje casar, amanhã estar separado. Não. E graças a Deus... Se incomodar, né? E graças a Deus a gente, sabe, se formou-se moça primeiro, eu namorava, claro. A gente ia no lugar, namorava, não era assim muito a baile, não. Mas a gente ia, né? Era igreja, era tudo assim, né? E naquele tempo a gente namorava, ia nas festas católicas. Sim, assim. sim. E hoje eu não sou católica. A sociedade, né? A comunidade, pessoas, né? Daí eu namorei muito, primeiro do que ele. Quando foi de certo para acontecer o casamento, a gente se namorou 11 meses, mas era um lá e outro cá. Não ia na casa, né? Ele não passeava na minha casa, porque justamente eu trabalhava com esse tio dele, né? Que era onde nós trabalhávamos, porque ele trabalhava na roça e ele numa roça, eu no outro, e a gente ia para a roça, né? Porque o tio era da roça. Sim. Eu acho que o senhor conheceu, era o Facito Mais. Sim. Ele fazia bebida, né? Plantava e fazia mandolate e nós trabalhávamos juntos. Eu fui para lá para parar 15 dias, parei 2 anos e 6 meses. Viu? Olha Deus. Como é que é as coisas, né? Então, graças a Deus, aí começou o nosso namoro. Quando foi para casar, surgiu o casamento assim, sem ninguém esperar. A própria vó dele um dia me perguntou assim, mas vocês vão casar e vão viver do quê? Ela me fez essa pergunta, né? Sim. Viver do quê? Como quem diz assim, eles não têm nada, não tinha nada mesmo, nossos pais não podiam te ajudar, né? Cada um mais filho. E pobre todos dois. Fazemos na coragem. Na coragem, né? Na coragem. Olha, no dia ia comprar um quilo de carne, não tinha. Não tinha? Mas graças a trabalhar, Deus... isso eu puxei, né? Eu me criei desde pequeno e podia estar na frente dos bois, puxando o frete. Quem ia junto comigo, que eram os donos do Bananal, que acompanhava e carregava a carreta. Agora, puxar os bois era comigo. Mas vocês tiveram um propósito? Tinha semana que eu puxava lá no ressaco, lá. Puxava até a semana, depois eu estava 16 carradas de banana. Amém. Vocês tiveram um propósito, vocês tiveram coragem, tinham o amor, né? Que é o que fez com que vocês tivessem essa força. A graça de Deus. Graça de Deus sobre vocês. Eu nunca ela ia na igreja, eu também ia. Só que ela era do apostolado. Só que o padre na época era um padre, né? E ele pregava uma doutrina. Então, o que padre ele pregava? Atanádio. Não conheci. Não conhecia? Não. Antes do nosso de vir. Mas do tempo do Padre Arno. Eles deveriam conhecer. Antes do Padre Arno, deve ter conhecido. Os 10 mandamentos. Não cobiçar as coisas da vida. E falava tudo. E daí aquilo ali, de vez em quando, ainda passa na minha cabeça. Eu nunca tive que pensar, não cobiçar a mulher do outro, não fazer nada. E ele passava a doutrina para jovem lá, tarde de ficar a tarde toda lá. E os jovens, eu era mandado para ir para lá também. Sim. E no final tem que se confessar para o padre. Mas o que acontece, a vida de vocês, que nós estamos resumindo aqui nessa entrevista, ela tem uma história de vida, ela tem o vínculo do amor, tem a mão de Deus sobre a casa de vocês, os irmãos, todas as pessoas que já ficaram, ou talvez alguém tenha partido, que eu não perguntei, mas que está na memória, né? Que cada um tem a sua etapa de vida, o trabalho, a dificuldade que enfrentaram juntos, na lida na roça, né? Aprendendo as coisas boas e sadias, enfrentaram dificuldades, venceram,
Sim. Né? A fé e a perseverança são o que alimenta o coração e a alma, né? A palavra de Deus. Eu sei que o senhor é muito procurado para as pessoas virem e receberem uma oração, né? Que o senhor me falou agora há pouco que estava lidando, alguém chamou e queria uma oração. E o senhor é referência. Isso é referência que alguém tem. Olha, eu vou pedir uma oração porque eu creio que Deus opera nele e vai passar para mim uma bênção. E isso é testemunho de vida que vocês trazem, né? Testemunho. E força, que Deus abençoe ricamente vocês, né? Sempre nessa harmonia. Quantos netos vocês têm? 7. 7 netos. E filhos? 3. 3 filhos e 7 netos. Então é a prole, né? A família, os brotos, os rebentos na volta da casa, né? E Qual deles, graças a Deus, mas para mim, né? Meus pensamentos são abençoados do Senhor, né? Que tomou a decisão mesmo foi o Rosinei, né? O Rosinei? O Rosinei, quando o pai se converteu, antes de o pai se converter, que o pai era muito, não se importava muito com a igreja, né? Nem nada. Sim. Daí o Rosinei disse um dia, se o pai se converter, eu também vou me converter. E ele era um jovem. Sim, era jovem. E justamente. Ele é o que ele é hoje. Hoje o irmão sabe. Conheço ele. Graças a Deus. E a filha está muito bem também. Claro. Não é da nossa denominação, mas não tem essa... A senhora sabe que mas vive bem. Obedecendo a Deus. Sim, está na presença de Deus. A gente sempre refere a questão do comportamento, do entendimento que a gente pode... Cada dia que a gente amanhece, a gente aprende alguma coisa mais do dia anterior que passou. Né? Isso traz conosco essas memórias boas e sadias de cada vez que se faz uma tarefa, tu tenta fazer a melhor, melhorando cada vez mais. E talvez no entendimento que a gente possa compreender, como é que eu vou entender Deus? E disse, olha, Deus, eu estava dando uma explicação, Deus não se explica, Deus é. Justamente. Ou crê ou não. Verdade. Então, Deus está dentro do coração. E pelos frutos se conhece o comportamento da caminhada de cada um, que vai exalando bom perfume, né, e deixando os bons frutos, que são bom testemunho de vida, a qual, se nós olharmos que Deus é justiça e amor. Então, se a pessoa está assim, às vezes não importa se ela está ou não naquela específica denominação. Exatamente. Né? Às vezes eu faço alguma pergunta por pessoa que vem de longe, que vem de Santa Catarina trazer criança para orar, né? Daí eu faço uma pergunta, mas irmã, tem igreja lá? Ela fica quieta, ela ouve e ela não diz que é boa nem ruim, né? Sim, sim. Lá no fundo ela continua trazendo, agora não veio mais, né? Mas ela não deixa de vir aí. Sim, mas agradecer também, porque daí vem para agradecer. Os 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Então, isso a gente tem que entender, que cada um de nós tem uma missão. O Senhor tem a sua missão. Uma delas é essa. Cada um, Deus usa como quer. Através do meu graças a Deus. Eu fui uma vigília, assisti uma vigília na Vila São João em Torres, da minha igreja. E quando eu estava lá, eu fui revelada pelo irmão que muito em breve eu ia receber uma grande bênção. E daí eu cheguei em casa e passei para ele, mas ele ficou quieto, ele, coitado, não entendia, não. Não entendia. Mas também era assim, eu fui 12 anos na frente dele na igreja, e eu passava trabalho, porque a gente eu morava em cima da Chapada. E eu chegava em casa tarde da noite, porque muitas vezes caía chuva, né? Dava um atrapalhozinho na estrada, dava uma coisa, caía chuva, eu chegava na vizinha cá embaixo. Mas ele nunca me perguntou onde é que tu estava, o que aconteceu, o que tu fez, nunca. Nunca saiu essa palavra da boca dele. Sempre me aceitou, me recebia com amor, com carinho.
da maneira dele, né? Sim, mas sim. Graças a Deus foi assim, esses 12 anos. Que bem, mas daí que a bom. vigia, eu fui revelada que muito em breve eu ia receber uma grande bênção no meu lar. Ah, é? Aí eu cheguei e passei para ele e fiquei esperando, né? Sabe que não levou 2 meses. É. Ele recebeu de Jesus, foi batizado na cama pelo Espírito Santo e recebeu os dons que hoje ele tem. Certo. Através desse poder. A sua perseverança. O meu esforço. A sua perseverança foi buscar e trouxe para ele. Trouxe para ele. Tá aí, até hoje, graças a Deus, todo mundo que conhece ele, que conhece nós, tá aí. Que alegria, né? E agora eu quero ouvir do senhor e depois da senhora, para encerrar a nossa entrevista, que está muito boa, uma palavra, um aconselhamento, principalmente para os jovens que estão nos assistindo. Um aconselhamento para os jovens, pode falar. O que a gente tem se deparado e visto sobre o jovem e sobre as crianças é que o mundo está levando o jovem ao fundo do poço. Eles têm a passagem deles de passar ainda na frente, estão recebendo o batismo nas águas. Por isso que está acontecendo o problema. E às vezes os pais não vão na igreja e querem ver o filho batizado. Né? E acontece isso, mas daí não permanece, porque o fruto vem do primeiro casal. Esse fruto veio já de Jesus, para mim e para aquele que crê, verá a glória de Deus. Porque o agir de Deus, se o pai não ensinou, o filho vai aprender aonde? Meu pai não ensinou. Não ensinou essa parte. Mas quem foi ensinar foi o Espírito Santo na minha vida. Não precisou ouvir doutrina da igreja. Eu ouvi, foi o Espírito Santo falar comigo. Desde a roupa que eu vesti, desde o casaco a pegar, ir lá e ver. Eu, entrando na reunião, é uma porta fechada a porta. Entre nós, entre aquilo que vinha de São Paulo para as vidas, e eu vendo os outros apanhar, e eu não estou aprendendo. Eu fui aprender depois que eu passei as provas, porque eu não sei ler. Daí eu passei, como é que agora esse homem vai pregar? Será que quando vem o chamado de Deus, ele pergunta se está estudando, se tem estudo bíblico? Ele não perguntou. Se tem teologia? Tem teologia. E a palavra vem do Espírito Santo. Isso. Daí eu recuei, né? Recuei um pouco, digo, isso aí eu não sei como fazer, eu estou passando prova dentro da igreja. Eles não me querem lá dentro da igreja. Mas não te quer. Eles diziam assim, né? naquela época. Lá fora. Mas o que acontece? Nós temos um entendimento com relação a várias coisas da vida, de que Jesus foi entregue por inveja, né? Por 2 religiosos, que eram um era tio, era sobrinho, Caifás e Anás. Mas dentro desse contexto, como o senhor disse, da relação da iletrado, né? Ou eu não sou letrado, eu não estou dentro da teologia, é da mesma forma como nós mencionamos há pouco, referente a querer estudar Deus. Deus é espírito. Como é que tu vai estudar um espírito? Ou tu entende, tu crê ou não. E na parte, vamos voltar à questão de um jovem que vai agora sair, um jovem vai sair da sua casa, como se fosse seu filho, e o senhor vai dar uma recomendação para ele, para esse mundo. Uma recomendação, um conselho para esse jovem que está indo para o trabalho ou indo para a vida social, na sociedade. Um conselho que o senhor daria daí? O conselho vem do pai que se ajuda a procurar uma saída para o próprio filho. Porque ali depende uma saída, depende do pai. Porque o que é o pai? Jovem.
jovem que ele já sentiu que está indo mal. Vem aqui, quer tirar, tá vendo, já se matou, se enforcou. E agora vem outro também, um filho dele, era da mesma família, né? E ele viu que o filho estava mal, ele trouxe aqui. E ele contou a história. Digo, vamos orar. Quando eu fui mexer na oração, eu queria ir embora, o rapaz. E eu fugi de qualquer maneira. Daí ele foi ajeitando, eu fui ajeitando, não chegou bem aquela como era preciso, mas fiz a minha parte e não vieram. Só que eu soube que estão bem. Que bom. Que bom. E em seguida, outro da Sangafunda lá, um irmão orou lá e disse, bom lá no irmão, que é para mim orar. Sim, sim. E daí ele vinha aqui, o rapaz não estava o necessário, né? Daí eu disse para ele, olha, não é, precisa mais oração. Tu é um jovem e está tomando remédio controlado. E o que eu quero te dizer é que precisa mais. Daí ele acompanhou, orei lá na casa do irmão que tinha orado e orei por ele de novo. Ele veio e me abraçou e disse, eu não estou mais sentindo nada que eu estava. Viu? E até hoje diz que está se governando lá e está perto lá da vida. Que bom, a fé move. Então, a fé. Gente, então vai ter que começar lá, vai ter que passar uma prova. É o próprio pai, né? Mas se ele se interessar, e esse que dali é da linha Bernardo. Está bom, é isso aí. Acho que a sua esposa foi ver a panela, eu acho que está no fogo, né? Não, mas... Para ela dar o... Mas ele foi... Daí deu umas pequenas coisas que dá, que a gente sabe. Mas a vida nossa é assim. Mas a vida não é assim. Nossa, né? A nossa trajetória aqui, né? De cada um passa uns momentos, uns percalços. E eu noto igreja somos nós. Se não obedecer o Espírito Santo, ele não tem. Daí tem escala para mim pregar. E eu tive ruim, mas eu orava sentado ali. Orava aqui no galpão. E as pessoas ligavam, queriam oração, diziam assim, eu só posso orar no galpão, essa pode ser debaixo de uma árvore. Importante é receber a oração. Daí eu digo, então tá. Aí uma me disse assim, nós queremos ir lá, porque o negócio aqui não deu mais, eu sinto que... Mas daí o que eu faço, irmão? Eu oro por telefone, então... Sim. E eu não estava me sentindo bem. Veio três mulheres e uma criança. Daí eu orei ali, até orei na parte de cima ali. Aí tá. Quando eu orei, não mostrou qual é das três que estava precisando. Aí quando eu disse, irmão, vem mais, dá um passo mais para frente, tu vai cair aí. Vai cair, vai bater. Não posso. Ela já ficou, já se atrapalhou já na hora. Só pôde entrar um pouquinho, se amoleceu e gritou. Daí eu repreendi. Satanás, esse corpo não te pertence, pertence a Jesus. E o sangue tem poder, pega a tua muamba e some. E repreendi. Repreendi, ela se amoleceu, ficou ali. Daí eu arrumei uma cadeira, ela ficou sentada, e eles ali ao lado. Depois eu perguntei para uma lá, quanto tempo dá isso nela aí? Já passou de ano. É uma depressão que não tem mais o que gastar com isso. E daí eu disse para ela, depois saiu ali, ela disse, eu quero vir mais vezes aqui. Sim, sim. E saiu caminhando, né? Saiu caminhando. Recebeu a benção. Isso. Não, mas tem muita coisa. Agora a senhora vem cá para dar o seu aconselhamento para os jovens. Não, mas é testemunho. O senhor deu testemunho. O senhor deu testemunho mostra muito, tem que orar muito para os jovens. O senhor deu testemunho das coisas que o senhor presenciou, né? E fez aí.
junto com as pessoas que precisavam. Um aconselhamento principalmente para os jovens. O que eu aconselho aos jovens é que, primeiramente, eles têm que obedecer os pais. O que o pai pediu, ou a mãe pedir, eles têm que obedecer, né? Sim. E segundo, eles não acompanhar os maus companheiros, né? Certo, maus exemplos que tem. Maus exemplos. Porque existe muito, né? Sim. E daí eles não acompanhar. E também eles se pegar com Deus para que Deus dê força sobre eles, que Deus faça com que eles possam ser livres do mal. Isso. Eles têm que buscar Deus. Eles são obrigados, né? Mas e evitar de ir em certos lugares que não vai agradar os olhos de Deus, né? Porque vai dar problema para eles, para a família, né? Para a família. Eles têm que ir obedecer. Obedecer os pais, ter uma vida regrada, espiritualizada, né? Andar em boas companhias, evitar as más companhias. Muito obrigado pela sua saudação, né? E orientação aí aos jovens. Isso serve para todas as pessoas, mas principalmente para os jovens que estão iniciando uma carreira de vida, né? Sim. Eu quero agradecer muito a vocês por terem deixado filmar, e nossa entrevista nós estamos encerrando por aqui. Quero pedir sempre que Deus os abençoe, também a família, filhos e netos, a vizinhança, os demais grupos de parentes, com muita saúde e que longevidade vocês tenham. Concluam também as datas para comemorações de casamento. Você deu a data dele de aniversário? Dia 2 de outubro. 2 de outubro, ele disse. 2 de outubro. Então, saúde, muita paz e harmonia na terra que vocês cuidam, nos bichinhos que vocês têm. Que a mão de Deus esteja sempre sobre vocês aqui, Amém. Os abençoando e os fortalecendo. A gente está buscando, mas nem tudo tem o horário. Quando eu sinto do Espírito Santo, eu orar à madrugada, o caderno, é oração, né? Porque hoje em dia está tudo modernismo. Eles estão na parte do louvor. E o povo está necessitando de oração. Liga da igreja, Deus é amor. Liga que vai e não recebe. Pessoa desenganada com câncer, já desenganada. E daí quer uma oração que venha, se acha libertada, aliviada daquela dor. As pessoas buscam socorro onde tem a possibilidade de receber o socorro que vem de Deus, né? De Osório, de Caxias, Porto Alegre, vem pessoas assim, de repente surge lá de longe, vem, e daqui de perto também. Tem areia, e assim vai, né? Amém. Deixa eu encerrar aqui, mostrar essa paisagem aqui, depois volto com vocês. Rancho e Roça, Cláudio Bombeiro, encerrando mais uma transmissão aqui na residência do seu Bruno e sua esposa. E inscreva-se no canal. Compartilhe essa programação, deixe seu like, acione o sininho para que cada vez que façamos um novo vídeo, vocês estejam acompanhando. Até o próximo.